Livro 5º. Título único. Da Justiça Militar em Tempo de Guerra. Capítulo 1º. Do Processo. Artigo 600. Parágrafo 1º. O prazo para a conclusão do inquérito é de 5 dias, podendo, por motivo excepcional, ser prorrogado por mais 3 dias. Parágrafo 2º. Nos casos de violência praticada contra inferior para compeli-lo ao cumprimento do dever legal ou em repulsa à agressão, os autos do inquérito serão remetidos diretamente ao Conselho Superior, que determinará o arquivamento, se o fato estiver justificado, ou, em caso contrário, a instauração de processo. Artigo 676. Recebidos os autos do inquérito, do flagrante, ou documentos, o auditor dará a vista imediata ao procurador que, dentro em 24 horas, oferecerá a denúncia, contendo: alínea A. O nome do acusado e sua qualificação. Alínea B. A exposição sucinta dos fatos. Alínea C. A classificação do crime. Alínea D. A indicação das circunstâncias agravantes expressamente previstas na lei penal e de todos os fatos e circunstâncias que devam influir na fixação da pena. Alínea E. A indicação de 2 a 4 testemunhas. Parágrafo único. Será dispensado o rol de testemunhas, se a denúncia se fundar em prova documental. Artigo 677. Recebida a denúncia, mandará o auditor citar incontinenti o acusado e intimar as testemunhas, nomeando-lhe defensor ou advogado de ofício, que terá vista dos autos em cartório, pelo prazo de 24 horas, podendo, dentro desse prazo, oferecer defesa escrita e juntar documentos. Parágrafo único. O acusado poderá dispensar a assistência de advogado, se estiver em condições de fazer sua defesa. Artigo 678. O réu preso será requisitado, devendo ser processado e julgado à revelia, independentemente de citação, se se ausentar sem permissão. Artigo 679. Na audiência de instrução criminal, que será iniciada há 24 horas após a citação, qualificação e interrogatório do acusado, proceder-se-á à inquirição das testemunhas de acusação, pela forma prescrita neste Código. Parágrafo 1º. Em seguida, serão ouvidas até 2 testemunhas de defesa, se apresentadas no ato. Parágrafo 2º. As testemunhas de defesa que forem militares poderão ser requisitadas, se o acusado o requerer, e for possível seu comparecimento em juízo. Parágrafo 3º. Será na presença do escrivão à vista dos autos as partes, para alegações escritas. Artigo 680. É dispensado o comparecimento do acusado à audiência de julgamento, se assim o desejar. Artigo 681. As questões preliminares ou incidentes, que forem suscitadas, serão resolvidas, conforme o caso, pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça. Artigo 682. Se o procurador não oferecer denúncia, ou se esta for rejeitada, os autos serão remetidos ao Conselho Superior de Justiça Militar, que decidirá de forma definitiva a respeito do oferecimento. Artigo 683. Sendo praça ou civil o acusado, o auditor procederá ao julgamento em outra audiência, dentro em 48 horas. O procurador e o defensor terão, cada um, 20 minutos, para fazer oralmente suas alegações. Parágrafo único. Após os debates orais, o auditor lavrará a sentença, dela mandando intimar o procurador e o réu, ou seu defensor. Artigo 684. No processo a que responder oficial até o posto de tenente-coronel, inclusive, proceder-se-á ao julgamento pelo Conselho de Justiça, no mesmo dia da sua instalação. Parágrafo único.
Prestado o compromisso pelos juízes nomeados, serão lidas pelo escrivão as peças essenciais do processo e, após os debates orais, que não excederão o prazo fixado pelo artigo anterior, passará ao Conselho a deliberar em sessão secreta, devendo a sentença ser lavrada dentro do prazo de 24 horas. Artigo 685. A nomeação dos juízes do Conselho constará dos autos do processo, por certidão. Parágrafo único. O procurador e o acusado, ou seu defensor, serão intimados da sentença no mesmo dia em que esta for assinada. Artigo 686. A falta do extrato da fé de ofício ou dos assentamentos do acusado poderá ser suprida por outros meios informativos. Artigo 687. Os órgãos da Justiça Militar, tanto em primeira como em segunda instância, poderão alterar a classificação do crime, sem todavia inovar a acusação. Parágrafo único. Havendo impossibilidade de alterar a classificação do crime, o processo será anulado, devendo ser oferecida nova denúncia. Artigo 688. Quando, na denúncia, figurarem diversos acusados, poderão ser processados e julgados em grupos, se assim o aconselhar o interesse da Justiça. Artigo 689. Nos processos a que responderem oficiais generais, coronéis ou capitães de mar e guerra, as funções do Ministério Público serão desempenhadas pelo procurador que servir junto ao Conselho Superior de Justiça Militar. Parágrafo 1º. A instrução criminal será presidida pelo auditor que funcionar naquele conselho, cabendo-lhe ainda relatar os processos para julgamento. Parágrafo 2º. O oferecimento da denúncia, citação do acusado, intimação de testemunhas, nomeação de defensor, instrução criminal, julgamento e lavratura da sentença, reger-se-ão, no que lhes for aplicável, pelas normas estabelecidas para os processos da competência do auditor e do Conselho de Justiça. Artigo 690. Oferecida a denúncia, nos crimes de responsabilidade, o auditor mandará intimar o denunciado para apresentar defesa dentro do prazo de 2 dias, fim do qual decidirá sobre o recebimento, ou não, da denúncia, submetendo o despacho, no caso de rejeição, à decisão do Conselho. Artigo 691. Das decisões proferidas pelo Conselho Superior de Justiça, nos processos de sua competência originária, somente caberá o recurso de embargos. Artigo 692. As funções de escrivão serão desempenhadas pelo secretário do Conselho, e as de oficial de justiça por uma praça graduada. Artigo 693. No processo de deserção observar-se-á, o seguinte. Inciso 1º. Após o transcurso do prazo de graça, o comandante ou autoridade militar equivalente, sob cujas ordens servir o oficial ou praça, fará lavrar um termo com todas as circunstâncias, assinado por 2 testemunhas, equivalendo esse termo à formação da culpa. Inciso 2º. A publicação da ausência em boletim substituirá o edital. Inciso 3º. Os documentos relativos à deserção serão remetidos ao auditor, após a apresentação ou captura do acusado, e permanecerão em cartório pelo prazo de 24 horas, com vista ao advogado de ofício, para apresentar defesa escrita, seguindo-se o julgamento pelo Conselho de Justiça, conforme o caso.